Sopa mal feita. O setor elétrico brasileiro se transformou numa sopa mal feita. Não é o caso da telefonia. Vamos começar até falando da área de telefonia. Kafkianamente, alguém falsificou um documento, comprou um celular em meu nome e a empresa de telefonia simplesmente jogou a conta na minha fatura de comunicação. Quer dizer, não é a especialidade de uma empresa de telefonia vender telefone. Tá? No entanto, suas lojas vendem e o cadastro vagabundo que eles têm serve de base para qualquer picareta, qualquer vigarista. E eles não dão elementos para a gente, a empresa de telefonia, suficientes para a gente abrir um boletim de ocorrência, procurar a polícia, que até o endereço eles têm do bandido. Assim é a energia elétrica também. A ideia é um novo modelo institucional, quando começou, partia do princípio que a empresa estatal não funcionava. E, de fato, em muitos estados brasileiros, as empresas, as concessionárias de energia elétrica se transformaram em espaços livres para políticos da pior espécie. Né? Como consultor, eu tive contato com diretores, presidentes de algumas concessionárias e, pelo menos uma de uma maneira especial, me surpreendeu pelo nível baixíssimo de um diretor de operação. Eu acho que não conhecia nem a Lei Dion. E era diretor, porque satisfazia interesses políticos. Outro, atendendo o telefone de um deputado, se colocou em posição de sentido, só faltou bater continência. Então, o Brasil era assim. Aí veio o modelo privatizante, que tem uma lógica importante, tá? Que é de criar, ao privatizar, ao ser privatizado, competição entre investidores e submeter essas empresas a agências reguladoras, a uma agência reguladora, pelo menos, muito bem estruturada e preparada, o que não aconteceu. A ANEEL sempre teve carência de recursos, as taxas, os encargos que a gente paga iam para uma conta do Banco Central e nunca serviram de fato ao que deveria ser, vamos dizer, o objetivo desse custo. Mas aí o setor elétrico foi se complicando cada vez mais. Tá? Até me lembro, ele me parece, meu tempo de infância, que a mãe fazia uma sopa, não era lá grande coisa, e aí eu e a minha irmã tentávamos melhorar a sopa, botando farinha, arroz e outra coisa, ia botando, até que aquela sopa virava uma pasta e a gente simplesmente não queria mais tomar aquela porcaria. Aí a gente acabava ou levando uma tremenda bronca, apanhando um pouquinho, ou vendo a minha mãe desesperada, tendo que jogar fora um prato de comida que a gente não teve condições de aproveitar. Sem o setor elétrico nosso. Ele foi bolado por acadêmicos, principalmente, parece que lá de São Paulo. Gente que nunca entrou numa usina, que nunca fez, nunca trabalhou para valer no setor elétrico. Ao lado deles, um bando de representantes de corporações de investidores ou de gente ideologicamente fanática.
virou uma sopa intragável que agora coloca o Brasil inteiro sob riscos inaceitáveis, né? Aliás, esse é um ponto importantíssimo. O governo às vezes fala com tranquilidade de coisas que ele não entende ou omite de propósito, né? Porque o custo da energia não atendida é altíssimo. Se alguém duvida disso, é só ver a curva do produto interno bruto do Brasil de 2000 para cá e vocês poderão ver aí o impacto brutal que o racionamento lá de 2001 provocou no nosso país. Então, serviços essenciais têm que merecer, da parte de todos, uma atenção muito grande e muito cuidado com os modismos, né? Com os radicalismos conceituais. Acima de tudo, nós temos que pensar no custo da inexistência do serviço essencial. Quanto custará para a cidade de São Paulo ficar sem água, se isso acontecer? Quanto custará para o Brasil um novo racionamento? Quanto está custando para o Brasil o atraso de grandes usinas, erros, provavelmente, possivelmente, do planejamento da operação das termoelétricas que atrasaram para entrar, uma série de equívocos que parece que vão custar dezenas de bilhões de reais que nós vamos pagar de um jeito ou de outro, porque não tem milagre nesse mundo, ainda mais que ele está amarrado de todas as maneiras através de decretos, de leis, de medidas provisórias, de aprendizes de feiticeiro, de gente que achava que entendia e não sabia o mal que fazia. Então, gente, tudo que está acontecendo agora precisa ser motivo de um debate honesto, honestidade intelectual, se é que isso é possível num ano eleitoral, tá? A gente vê pela internet aí uma guerra contra o PT, por exemplo, tá? No caso da Petrobras. Mas a Petrobras tinha conselheiros representando, e gente muito importante, representando acionistas minoritários e entidades. Quer dizer, por que esse pessoal não fez nada? Não? E por que ninguém fala das outras refinarias? Aí sim, talvez o rombo seja infinitamente maior que o de Pasadena. Essa lá no norte, lá, Abreu Lima, se não me engano o nome dela, está num custo estratosférico. Por quê? Quem é que errou? O que aconteceu lá? Por que nós não discutimos isso? Não interessa a empreiteira discutir esse assunto? Não interessa a grupos industriais falar sobre o que aconteceu? E assim por diante. Quer dizer, até o caso do pré-sal, a irresponsabilidade, talvez, da gente estar indo pegar petróleo lá embaixo. Será que a tecnologia, de fato, está bem dominada? E, paralelamente, faz sentido estimular o uso de automóveis, a indústria automobilística. Não vemos campanha de racionalização do uso da energia em todos os sentidos. Parece que é proibido falar em uso racional da energia elétrica,
do petróleo e coisas assim. Esse assunto desapareceu da mídia. A gente só vê propaganda de automóvel, propagandas caríssimas, né? E propaganda da Petrobras, e coisas assim. Será que é para, vamos dizer assim, tranquilizar eventuais críticos? Nós vivemos no mundo da mentira. Estou lendo esse livro aqui, muito bom. Está escrito por um paranaense, César Candiotto, sobre Foucault, né? E Foucault é fantástico, né? Onde fala que, em tese, a verdade é uma hipótese, né? Porque as mensagens, tudo é manipulado por quem tem poder. E Foucault foi um crítico severo até dessas verdades estabelecidas, fala do cinismo, Diógenes e outros, né, no final da vida dele. Fantástico, fantástico. É uma leitura mais do que obrigatória, né? Como a gente também precisa ler a história do Brasil. Laurentino Gomes tem uma coleção de livros, né, falando sobre as diversas etapas da nossa história, que não é muito diferente da europeia e de outras. Só que os europeus se mataram tremendamente, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, revoluções, né? Gulags, campos de concentração, o Holocausto e coisas assim. Lá a gente sente nitidamente ainda as rivalidades tribais. Mas e nós aqui, né? O Brasil, a gente até queria ser otimista, né? O Brasil é um país diferente, tem riquezas fantásticas. E o próximo governante, seja quem for, vai ter a honra de inaugurar obras colossais, que significaram um esforço muito grande do atual governo para vencer as resistências de ambientalistas radicais. Essas obras eram necessárias, né? Como muitas outras que devem estar no papel e algumas que a gente não entende porque que não acontece. Como eu não sabe, ninguém é dono da verdade, tampouco eu, né? Eu só posso perguntar por que não desenvolver navios padrão Brasil para transporte de carga através do nosso imenso litoral e entrando em alguns rios. Bem, falam em TGV, trens, quando poderiam estar falando de transporte marítimo e fluvial. O drama é que tudo isso tem custos. E o principal investimento, que o senador Cristóvão Buarque, eu acho que já cansou de falar, mas insiste em falar, é a educação. A democracia, a liberdade, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, depende demais da capacidade de ler, aprender, estudar, de se desenvolver, ter saúde mental e física. A criança, de todos os investimentos possíveis, é aquela que é mais importante. Se agora, no próximo governo, nos próximos 10, 20, 30 anos, o Brasil investir para valer na formação das nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, a nossa juventude, dando condições para que eles tenham, essa multidão de novos brasileiros tenha a saúde e educação, instrução, formação, aí sim, aí nós vamos de fato, daqui a 20, 30 anos, quem sabe,
vir a ser de fato um país concreto, real, rico e poderoso. Hoje o que nos falta é isso. E nessa falta de educação, os serviços essenciais no Brasil estão em estado de calamidade. E as nossas prioridades continuam sendo aquelas ditadas por estrangeiros. Entre elas agora a FIFA, a Copa do Mundo, que é uma empresa privada que o governo aceitou se submeter a ela. O Brasil se submeteu à FIFA, entregou sua soberania à FIFA. E daí a gente pode ter ideia do resto, né? Não esqueço que quando, se não me engano, Lula ganhou, antes dele assumir, foi para os Estados Unidos com os seus ministros em potencial para discutir lá problemas daqui. Que absurdo, né? E o anterior não foi muito diferente. E o anterior do anterior, talvez um pouco mais confuso, né? E essa transição, essas diversas transições que o Brasil passou, elas careceram de um amadurecimento, elas foram intempestivas. E o resultado tem sido um zigue-zague econômico e social muito grande. Social não, a gente vem lá por baixo, né? Estamos crescendo devagar, até por causa da internet, das redes sociais, da televisão, por pior que seja, né? E agora a hipótese dos brasileiros fazerem turismo. Então, milhões de brasileiros estão viajando e vendo lá fora e voltando, vendo o que existe lá fora e voltando, podendo então comparar situações. Isso tudo vai gerar impactos muito grandes. Esse ano nós vamos ter eleições, né? Nós vamos escolher entre quem, gente? Né? As grandes reformas possíveis espertamente não aconteceram, porque não interessa aos patrocinadores dos políticos. É violento, né? É um negócio terrível. Hannah Arendt falou muito sobre isso. Escreveu, falou, analisou. Há uma coleção imensa de livros dela, como do Eric Hobsbawm, né? E até Bertrand Russell. E vai por aí afora. Maravilhosamente, hoje em dia, nós temos uma à disposição de quem pode comprar um livro ou visitar bibliotecas boas, uma coleção imensa de grandes autores em sociologia, história, né? Principalmente filosofia. Então, quem pode, principalmente os mais velhos, né, que têm mais tempo e liberdade, aprender muito sobre a natureza humana. Estou lendo um livro aí do Gabriel Garcia Marques, que é o Labirinto do General. Aí a gente vê como eram as pessoas, a violência, a carnificina que representou sair de um padrão institucional global para outro. E essas carnificinas continuaram existindo, principalmente no século XX. E agora, no século XXI, a gente começa a ver de novo a formação de tempestades políticas guerreiras colossais. A Rússia querendo ser imperialista, a China não deixa de ser, os Estados Unidos e assim vai. Potências armadas até os dentes, em condições de destruir a Terra algumas vezes, voltam a ter entre seus líderes a ideia da conquista, da guerra, da destruição, etc. Isso é assustador.
E na África, né, vítima dos mercadores de armas, dos mercadores de Deus, dos mercadores de etnias e coisas assim, guerras que não terminam nunca e que geram milhões e milhões de refugiados, de pessoas carentes de tudo. É uma tragédia humana. Então, vamos pensar, gente, vamos lembrar, vamos ler bastante, né, sobre Foucault, o que Bertrand Russell escreveu, Eric Hobsbawm, Hannah Arendt, né, e vamos por aí afora, estudar história, né, ver os filmes. Está saindo uma coleção de filmes muito boa, né? Parece que o cinema voltou a olhar com mais seriedade filmes inteligentes, porque nós passamos aí um vácuo tremendo cultural, pelo menos cinemas de conceito, vamos dizer assim, apresentados internacionalmente, porque quem domina as salas de cinema decide que filmes nós vamos ver. Que nem a televisão. Quem manda na televisão decide que programas nós vamos ver, quem é que vai falar do quê e coisas assim. A liberdade é uma utopia, ela não existe. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com tudo que a gente lê, vê, ouve. Que o futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos, depende muito do que gente que hoje pode votar, gerar conceitos e opiniões é capaz de fazer. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação ao futuro, todos sempre têm, sempre terão, que a sobrevivência da humanidade nossa depende disso.